Yeah. And Live. broadcast. Cadê o númerozinho? Tá, deixa eu dar uma conferida aqui no meu YouTube. And broadcast. Tá, e aí, onde? Por que não Tá, tá indo? Tá indo, já está online. Eu estou só, peraí. Ai, não, peguei o link errado. Não tá no Então, meu YouTube, não. tá, Agora tá tá entrando. aqui, tá Oi, entrando. chegamos. Chegamos. Ó, no meu YouTube tá carregando. Ó, no YouTube carregou direitinho aqui em casa. Pode tocar ficha. Tá, agora deu certo. Uhum. Olá, pessoal. Então, essa é a nossa live Ansan. Uma live teste. Live teste em homenagem a Santa Bárbara. Yansan, epa rei! Tá, eu tô... Pessoal, vou pedir um pouco de paciência, porque o meu áudio aqui tá o do YouTube, e ele tem o do YouTube sempre vai ter um delay em relação ao nosso estúdio. Sempre. Tá. Então, eu tenho que ligar um áudio aqui. Eu não sei se eu não vou ter que tirar o microfone, Luana, porque aqui, porque senão eu te escuto e não me escuto, e me escuto com delay. Assim, a Paola, o bom é que você não fique controlando o YouTube, tá? Porque vai dar delay igual. Segue a barca, você tem os comentários aí na tua página, tá? No chat. No teu chat, tu tem um chat aí. Não te preocupa com Não. delay. Fecha e eu tô monitorando aqui qualquer coisa, tá? Tá. Eu tô monitorando aqui de casa. Tá, porque, assim, não, é porque agora eu vi aí, eparrei, a Jailza tá, agora eu vi os comentários aqui no estúdio, tá. Exatamente. Gente, então exatamente. a gente pede assim, um pouco de paciência, porque essa é a primeira live do canal, a Luana já é uma super liveística, liveira, super experiente, que tá aqui ensinando. E então a gente começa com uma inversão que é muito legal, que tem a ver com a energia dessa deusa, orixá, entidade, bruxa, cigana, que é a inversão. Eu era professora da Luana e hoje ela é a minha professora. E a gente, então, raspou os papéis, né? E a gente vai trabalhar aqui com a lenda Santa Bárbara, que é o sincretismo de Yansan, e com a própria figura, né? Então, eu vou começar com essa Yansan, que a Verônica Domingues Almeida me trouxe da Bahia, né? E aqui é o Erechim, peraí, tá aqui a câmera, o Erechim da Yansan, que é feito com rabo de cavalo. Embora exista uma figura da Yansan que seja com o boi, né? O animal dela é o boi, o número dela é o 9, né? Porque ela tem 9 filhos, aí eu trouxe uma crina de cavalo lá para brincar, porque depois eu vou explicar para que serve a crina do cavalo. Sabe por quê, Luana? Por quê? Aí é um dos aspectos da Yansan. Yansan tem muitos aspectos. Todo mundo já viu Yansan, porque todo orixá, enquanto força, está ancorado na natureza. Todo mundo já viu um raio. Então, o primeiro aspecto da Yansan é o raio, a luminosidade do raio. Então, é a luz, por isso ela é uma parceira, ela está muito próxima do orixá Xangô, que é o fogo. Né? Então, mas esse rabo, esse rabo de cavalo também é uma vassoura de bruxa. Sim. Que, assim como ela limpa. Só um pouquinho que a minha cadeira aqui deu um probleminha, só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui a câmera. Tá bom, Continua falando, eu tô te monitorando. Ai, ótimo ser monitorada por ex-alune, né? Então, tá? O rabo de cavalo, embora ela tenha essa relação com o boi, é esse instrumento, essa vassoura que limpa o ar. Ela é uma orixá dos ventos,
E ela tá ligada também, assim como ela tem um aspecto luminoso, como parceira de Xangô, que é a Senhora do Raio, ela trabalha também na calunga mais profunda, né? Com as encruzilhadas, ela tem um sincretismo com a pombagira, a oferenda dela é maçã, tal qual a pombagira, então tem uma relação no nosso pensamento mestiço sincrético com a própria Eva, com as Liliths, Sabedoria. e com a sabedoria, né? E ela também é a única que vê o rosto de Obaluayê, aquele que traz as pestes e as curas. Ela dança com Obaluayê, e ela, ao mesmo tempo, tem então um aspecto luminoso do raio, mas a força destrutiva das tempestades. E, por outro lado, ela trabalha na profundidade nos cemitérios, e ela é quem lida com as almas dos mortos, os eguns. Ela é a orixá que trabalha diretamente com os eguns. Ela é a super bruxa, embora a gente possa dizer... Essa coisa de trabalhar com o Egum liga ela não só ao Balauê, como também o Ogum Megê também, que é o Senhor das Porteiras. Mas que não passa em cemitério, é o único que vai em cemitério, né? O único Ogum. O único Ogum, só que ele também não entra, porque é território do Obalauê. Só fica na porta do cemitério. Porque, por exemplo, Xangô de cemitério também, né? Também. O Xangô, como é uma energia vital, viral, dificilmente ele vai gostar de cemitério mesmo. Então, tá. A gente vai atentar por uma questão aqui em relação à entidade, força, que está ligada à natureza. E aí, como eu estou vendo que tem deleuzianos aí no chat, né? Deleuzianos, pessoal da linha de pesquisa que trabalha com a filosofia da diferença, eu vou dizer que se tivesse uma orixá para Deleuze, era Yansan. O raio que faz a separação da diferença lá no início, diferença e repetição, a violência do pensamento, a ventania, né, os redemoinhos, tá? E aí a gente vai atentar uma coisa que eu falei ontem num seminário, né, esqueci de te convidar, Luana, que era o seminário especial Deusas, Corpos e Feminismos, a Marta Narvaz, né, minha pós-doutoranda, professora da UERGS, super feminista, está aqui. Aí a Yansan tem toda uma pegada muito feminista, porque ela é a guerreira, ela vai para a batalha, por vezes com Xangô, mas na maioria das vezes com Ogum, né? Viveu o poliamor, né, nas suas lendas, porque ela era parceira de ambos, e de Obaluayê. E ela foi sincretizada, só que aí a gente tem uma questão que está em vários estudos mais recentes em relação à Umbanda sincrética, que é o branqueamento do orixá no sincretismo e na própria Umbanda. Tá? Já começa esse branqueamento no início, que já não podiam usar as imagens negras, né? Até porque... Bárbara. E até porque na cultura deles, a imagem não é uma imagem como a iconografia cristã. Né? E o que a gente tem aqui como tarô de orixá, que é o que eu estou começando a me debruçar, né? Que é o branqueamento, a própria mistura na leitura do branco, por exemplo, de Euá. Quem é a Euá? Ela é muito confundida com Oiá, que é um outro nome para Yansan, porque ela é a nuvem, ela é a bruma, ela é a névoa. E, ao mesmo tempo, a Yansan às vezes é atribuída à chuva, tá? E aí eu vou pegar a Yansan aqui, nesse aqui, que é um desenho mais Yorubá, tá? Um desenho mais ligado à estética das máscaras, das figuras que existiam, né, nos povos originários africanos. Os povos, entende? É uma outra estética que a gente vai ter em talha e madeira, na palha. Não é exatamente esse desenho icônico né, que tem toda uma tradição oriental, indo-oriental, que vem da China, do Japão. Tu que é otaka, sei lá, como é que diz, depois tu me corrige, otako?
Otaku não tem flexão para o feminino, mas a gente aqui no Brasil costuma usar otaka também, mas é otaku, otaku. Otaku. Tu que é É que nem otaku, nerd, não tem pode flexão. dizer, né? O quanto o ícone bizantino, o ícone ele tem uma origem do Extremo Oriente. E isso chega na Europa, inclusive é chamado como chinesice, né? Em alguns, porque veio Sim, pela Rota da Seda. inclusive essa imagem que tu colocou, dessa Intotá, tu tem muito nas imagens do período Edo. Essa aqui, né? Sim, tu tem muito essa coisa do corpo muito esticado para fazer uma dramaticidade, né? E tu tem muito no período Edo esse imaginário, esse imagético, essa configuração de imagem. Tá. Então nós vamos atentar para isso, mas eu tenho que explicar o sincretismo com a Santa Bárbara e com a Torre. Se a gente pegar o tarô, os arcanos maiores, a Yansan tem a ver com a força, né, com o arcano 11 ou 8, de acordo com o White, e com o próprio arcano da torre, né, da torre fulminada, e eu já vou contar a lenda. A lenda vem daquela lá, do primeiro estudo agiológico de Santos, que é a lenda áurea, que é onde aparece. Então, ninguém sabe exatamente se ela existiu. Ela seria uma Marte, né? Ela era uma jovem de grande beleza, e o seu pai, Dioscuro, para afastar todos os pretendentes, então começa a história da princesa da torre. Colocou ela na torre. Então, um aspecto, Yansan Rapunzel, podem explorar. Aí, o que aconteceu? Ela se tornou cristã. Tá? Isso lá, provavelmente, aí a mesma discussão com Santa Marta, todos aqueles mártires dos primeiros séculos, do século II e III, ninguém sabe, mas né, as datas variam de 235, ano 235, a 315, decadência do Império Romano. Né? Então, aí se tornar cristã era um problema e o pai a condenou. Como muito parecido com outra mártir, que é a Santa Catarina de Alexandria, que era uma virgem extremamente letrada, lembrando que o termo virgem, né, nesse contexto até o século IV, era aquela mulher que tinha sabia ler, lia, né, e tinha um conhecimento próprio e não dependia de um homem para existir, tá? Então, e aí os lugares de onde existiu essa torre também variam, tanto em Roma, Itália, como no Alexandria, Egito, né, norte da África, que era esse domínio romano, onde existia uma certa erudição e onde o cristianismo, isso eu comentei também ontem no seminário, onde o cristianismo vai se tornando um símbolo de resistência. Por quê? Porque os crucificados eram muitos, né? O crucificado, ele é quase como um preso político nos anos 70 na América Latina, porque eram muitos. Então, para chegar em Roma, na Via Ápia, tinha situações e épocas do ano que tu tinha 400 cruzes, 400 pessoas que tinham se colocado contra o Império crucificadas naquela avenida que era para entrar em Roma. Então, ser cristão era ser rebelde, né, nesses primeiros séculos. E sem Diga, falar Luana. que a crucificação era uma forma de punição muito comum também no primeiro século. Muito comum. Sim, não, até o século II, até Marco Aurélio, né? Uhum. Depois, não acho que é o primeiro século, especialmente, mas aquilo todo mundo devia conhecer alguém crucificado, né? Que não fosse romano, óbvio. Então, todo judeu, todo gaulês, enfim, todos esses povos egípcios que estavam sob o domínio de Roma, mas que podiam, tu era suscetível a ser crucificado por ir contra o poder. E ser cristão nesses primeiros séculos era uma rebeldia. Então, uma princesa numa torre, vamos pensar assim, é uma rebelde, né? E aí, o que aconteceu, né? Ela foi condenada porque ela era cristã, e o pai, que obedeceu o poder romano, as autoridades, tchum, recebeu um raio, foi fulminado e virou pó.
E aí, Adoro. e tem um ícone popular da Santa Bárbara, né? Por isso ela é a santa das tempestades, protetora, né, dos raios, que a torre está fulminada, que a torre está sendo incendiada. Então, esse arcano da torre fulminada, e aí é um poder que vem contra o patriarcado, contra o governo opressor, que é representado por Roma, né, com a sua águia de Zeus, de Que Júpiter. difícil você viver no governo opressor, com a águia em cima, com todo o mitralhador. Eu nem consigo imaginar como é que é um lugar desses, não mesmo. Tá? Então, E ainda há, entendeu? Há geologistas que supõem que esta torre, que tudo isso teria existido na Toscana. Tá? Então, uma princesa branca. Como é que isso, né? E aí, como é que a lenda aparece? E mesmo durante a Idade Média, entra no mesma discussão do São Jorge, depois, né? Concílio, pós-concílio, se não é lenda religiosa. Como a própria Assunção e Concepção da Virgem Maria, que a igreja vai absorver no século XIX e século XX. Sabiam que em 1950 que a igreja aceita o dogma da ascensão, que Maria teria subido em carne, e isso é o suprassumo do pensamento popular na imanência, né? A mãe de Deus ascender em carne. Tanto é que não é falado. Então, para terminar Santa Bárbara, nós voltar para Iorubá, né? E aí o nome a pesquisar. Então, assim, eu tô com muitas coisas a pesquisar. O nome Oiá, tá? Seria o nome Iorubá. E o nome Iansã, que quer dizer que aquela que tem 9 filhos, parece que já é de uma outra nação. Então, por isso que acontece terem muitos nomes, e na nossa ignorância, que agora está começando, vamos pensar assim, que a gente está começando a procurar documentos e né, fontes fidedignas para entender tanto os idiomas que foram silenciados, como os cultos e a origem dessas entidades, e aí também é complicado a gente chamar orixá de Deus, porque aí nós temos todo uma estigma no conceito de Deus que não se aplica a esse tipo de entidade de força. Diga aí, Luana. Não, é que realmente a gente coloca como deuses e deusas só por uma questão de atualização ao nosso pensamento ocidental, sim, né? Mas o problema de também não colocar como deuses, orixás, que para o pensamento comum eles viram santos, né? Então, muito importante às vezes, pelo que eu observo, tu colocar como Deus e depois explicar o que é o orixá para tal cultura, porque para o candomblé é uma coisa, para a umbanda é uma coisa, para a nação é uma coisa, que são vertentes da mesma religiosidade afrodescendente, mas eles vêm de forma diferente. Por exemplo, no candomblé, os orixás chegam à terra, né, e podem ter vivido na terra. Já na questão do umbandista, quem chega à terra não é o orixá, mas sim o caboclo dele, que pode ser ou não um Exu, né? Que geralmente é um espírito evoluído, daí voltamos ao sintetismo católico, um espírito evoluído que vem em luz para se comunicar no nome do orixá. E no caso da Iansã, ciganas. Sim, daí o povo cigano, os ciganos e as ciganas. Sim, e outra coisa, outro aspecto que tu falou da questão do rabo, o rabo de cavalo e o rabo de boi. Se a gente pensar muito por que é esses materiais tradicionais, porque é o que o negro tinha em mãos dentro de uma fazenda, né? Porque na África não se tinha cavalo e se cuidava de bois e cabras. Cavalo não se tinha como se tinha aqui, né? Porque até mesmo ela é uma cultura americana e asiática, nos povos antigos do cavalo. E então, se a gente pode ver que possivelmente essa crina também fazer esse chicote através da crina do cavalo também é um desafio ao poder, porque o cavalo não é teu, é do senhor da terra. Sim. Né? Então, se descobre que você fez com aquilo, é capaz de tu ainda ir para o Pelourinho ainda.
Então pode ter sido, não sei, pode ter sido até um ritual de passagem aí que a gente pode dar uma pesquisada aí também. Tem muita coisa para pesquisar, né? Tem E muita coisa. as fontes são muito a tradição oral, a própria vivência Sim, com os sim. Yalorixás e, né, os pais de santo. E eu tô, e a Marta e eu estamos, a gente está fazendo muito levantamento bibliográfico nesse momento. A gente não está conseguindo ler tudo, até porque as pessoas dão aula. Né? As filhas de Ansan corre, andam, lavam roupa, espantegum, varre a casa, abre tarô, faz live, aprende a fazer live, grava Eu tô, aula. eu tô sempre falando pra minha mãe, que também é filha de Ansan. Vem cá, tu não consegue parar, não? Tu não consegue É, sentar? a Yansan é uma das minhas mães, né? Porque eu, com boa cabeça arco-íris, eu tenho várias mães e tive várias mães, né? Cabeça aberta. Eu Cabeça não tive aberta. uma mãe só, eu só tenho 6 madrastas. Tanto que eu tenho que dizer, a minha madrasta original, meu pai me deu 6 mães postiças. E eu fui criada pela minha madrinha, minha mãe era minha filha, enfim. Então eu sou realmente filha de Yansan com Iemanjá e Maçô Xumaré. Já, né? Uhum. E tu, o que tu é, Luana? Não, eu não sou porque eu não. Caiu, Luana! A Luana caiu. Bom, tá. A Luana não é porque ela é do Caiu, Caveira. voltou. Tu Vamos é ver a aqui. Caveira, né? Tu é Caveira. Tu é do Caveira. Uhum. Povo da rua, todo mundo tem um. Vamos ver, YouTube. Tá tudo Caiu, certo. Tu tá aí, caiu. Luana. Tá, Tu tá é que aí ele já. deu uma queda aqui pra mim, eu só tava conferindo no YouTube. Não, tá, não, olha só, chegou a cair quando eu falei, tá? Não Eu é pra sou o que dizer. chamavam na terreira. Não, olha só, eu sou o que Não chamavam na diga, terreira, então. isso pode ser. Cabeça feita, ou seja, a cabeça que pode morar qualquer um. Tá. Né? Trancou aqui, trancou, a Paola trancou aqui pra mim. Não, eu Será não, que eu eu aqui não me tranquei? tranquei. Olhos tranca, tudo É, tranca. Então, trancou, eu tranquei. tá, vamos voltar para a tradição oral, porque o que a gente sabe, né? É a pesquisa, é a tradição oral, a conversa no terreiro, a conversa com o filho de santo, né? Mas a gente está conseguindo fazer um rico levantamento bibliográfico. São teses e dissertações a partir do ano 2009, 2008, que começaram a se debruçar nisso. E há que põe o problema do sincretismo, tá? É uma que está na Federal Fluminense, na História, tá? Na pós-graduação em História da Federal Fluminense, orientada por Marcos Alvito, chama Rogério Capelli, que faz uma discussão sobre a pureza na religiosidade afro-brasileira. E isso nos interessa muito, né? Porque o que é puro dentro desses estudos e dentro do próprio IFAM ou IFA, que é o oráculo, que é digamos assim, o panteão definido das religiões afro-brasileiras, com algumas variações para os nagoas, para os bantos, que tem aqui no Rio Grande do Sul, né, uma tradição que não é tanto a Costa do Marfim, é mais para dentro um pouco, mais para baixo da entrada ali da Costa do Marfim, que é o povo banto. No Nordeste é mais povo nagô, e toda o central, o colonial ali da Bahia e Rio de Janeiro, que seria o início do que hoje chamamos Brasil, Iorubá. E por isso predomina o Iorubá, que é como se chega em Minas Gerais. No Nordeste ainda tem a nação GG. A Luana caiu de novo, eu acho que é a internet dela. Mas vamos seguindo, né? Luana, entra e sai, foi o teu cabeça feita aí, que ela não tá aí, eu posso dizer, é Exu. É o cabeça feita, cabeça, posso dizer, eu não vou cair porque não é a minha cabeça. É o caveira, porque o caveira entra, tá vazio. E eu tinha falado, ela caiu, mistérios, né? Que a internet, tá me ouvindo, menina?
Tô te ouvindo agora. A internet estava Tu engasgando ouviu aqui, eu isso? desliguei um pouco o Eu fone. aprendi com E a o parte meu, da caveira. que é a caveira, que a cabeça oca, o que Hum, cabe tudo é a caveira, tá? E eu sei que é, tu faz sentido, né? faz Tá? sentido. Tanto é que o primeiro Exu que eu fiz de escultura foi um Exu caveira. Não está Viu? mais comigo, porque eu fui vendido. Mas eu fiz uma promessa também de mudança de vida. Assim. Ou seja, eu foquei em uma energia de mudança de vida e aconteceu. E da melhor maneira caveira possível. Né? Muito Inclusive, bom. caveira, deixa eu ver aqui. Eu tenho um petite que eu nunca terminei de pintar. Olha aqui que bonitinho. É um É um pilintra, né? caveira. Caveira Não, é um pilintra. caveira. Não, ele É o tem chapéu caveira, também. mas esse chapéu é do pilintra, tá igual ao do pilintra. É que ainda tá branco, não pintei de preto. E ainda não Ah, colei no onde tem que ser. Pode ser aqui, ó, pode ser aqui, ah, pode ser assim. O chapéuzinho é pequenininho, parece um malandro, por causa que ele, como é o estilo Tibi, as coisas são menores do que o próprio tamanho, né? Cabeça é cabeção. então, e a Yansan para a Calunga do cemitério, para a Calunga, né, de Obaluayê, para brigar e limpar e tratar e curar os eguns, né? Sim, a baixa calunga. A baixa, eu não gosto de dizer baixa e alta, porque a gente sabe que o que está embaixo está em cima e o que está em cima está embaixo, e É, isso mas eu se falo. reveza. Mas Eu chamam só, baixa. eu só falo só para entender, só para fazer a separação, porque só por isso. Se a pessoa quer É, entender de forma, daí é com ela. Daí é com ela. Baixo em cima e baixo. Nós somos um ciclo. Pronto. e a gente pode dizer, né, a Yansan do Hades, aí eu estou sendo mais sincrética do que os sincréticos, né, e a Yansan do Olimpo. A Yansan que solta raio com o Júpiter, e a Yansan que vai para as profundezas de Plutão, né, né, cuidar das almas dos mortos, levar as almas dos mortos para o Hades, né, deve ter um nome em Yorubá, que eu desconheço, a gente pode descobrir, deve existir o um nome, né, para o lugar onde os eguns habitam, tá? Eu estou pensando dentro do meu aparato greco-romano, mediterrâneo, que é aqui, né, meu sangue. É a Terra. É a Terra. Se tu ver um pouquinho a descrição também da Nagô, é a própria Terra. Porque como eles estão tão negativados, eles não conseguem ir para o mundo espiritual. É a Terra. Hum. Eles estão ligados aos seus, seus apegos, né? Porque também é também a mesma palavra para o recém-desencarnado. Então, como eles estão muito apegados, se tornam negativos, eles estão aqui, né? Eles estão aqui com a gente. E enquanto, por Tá, exemplo, mas eles teriam que ir para o Olorum, então. Estar aqui já é o Hades, é isso? E não necessariamente. Porque, eles por vão exemplo, se para a o gente Olorum. pegar. É uma dimensão paralela à nossa, na verdade, se você pensar. Porque o Hades também não é uma dimensão distinta da Terra, porque ela é o subsolo. Entendi. O Hades, que é o nome do próprio reino, é o subsolo. Tanto é que. Tá, mas aí o Olimpo também. O Olimpo, o Hades e o reino de Poseidon, que é o mar, são três domínios, né, que eram Naturais. de Urano, naturais, Urano Gaia, dividem entre os filhos, os seus herdeiros, né? Passando, Exatamente. né, que sobrepujaram os titãs. Então ali tu tem três domínios naturais e três deuses, como os Aí, clássicos. aí Aí a são gente lembra, deuses. aí a gente lembra que os deuses antigos, inclusive os orixás, eles estavam próximos dos próprios humanos, estavam próximos da Terra. Eles faziam parte da própria criação da Terra, E né? são forças, tanto que tu Sim, vai sentir Ansan na ventania e no raio. essa distinção de um Deus fora da Terra, de um céu, vem com o pensamento judaico-cristão, mais, né? Os pensamentos mais antigos, que é o que a gente vai evocar com os orixás,
E por isso que tem essa descrição do candomblé, o candomblé, os orixás estão aqui com a gente, junto com o mundo deles, né? E na Umbanda tu tem a questão do caboclo, ou seja, alguém que vai trazer essa energia aqui para cá, porque o orixá está num outro mundo mais evoluído, por assim dizer, né? Entre aspas gigantes, por favor, né? Então, eles estão em dimensão diferente, também não chegam aqui. Mas, dos deuses antigos, a dimensão deles é a nossa, mesmo que fosse invisível a nossos olhos. Como, por exemplo, no Egito, que também é um dos herdeiros dessas filosofias mais antigas, que nós temos a deusa Maia, que é exatamente o véu da ilusão para que tu não fique enxergando nem os deuses. Né? Tem que transpor esse véu. E tem uma Maia hindu, uma Maia hindu. Tem a Maia hindu também. Também tem. Influência um do outro aí. Sim. E, inclusive, uma outra relação dos deuses africanos com os deuses hinduístas. Cada casa na África, antes do povo ser misturado por causa da escravidão e da colonização, cada casa pertencia a um deus diferente, um orixá diferente. Então, por isso essa variação, às vezes, do nome. Era a mesma deusa ou o mesmo orixá, só que com nome diferente, porque era de uma outra tribo. Né? Mas nas características era a mesma. Uhum. Né? E mesma coisa que chamar Atena de Diana não, esse é o nome romano da Atena. Minerva. Mesma coisa. Minerva. É a mesma coisa. Assim como Atena também vem substituir esta, né, para a cultura ocidental que estava nascendo. Então, por isso dessas questões. Cada casa cultuava um deus diferente, e aqui, por isso, tem a questão do pai de santo, que vai organizar qual os deuses entram, qual os que saem, qual que são trabalhados, qual que não são. Casa de todos os santos. E a Palas Atena, inclusive, ela tem uma relação com a própria Yansan, que é uma deusa justiceira, que tem a questão da espada, né? É uma deusa mulher que guerreia. A Palas Atena é uma das guerreiras, né? E também tem, assim, uma certa... de acordo com as histórias, uma certa dificuldade com os filhos, né? Exatamente por ser o arquétipo, eu vou usar a palavra junguiana, arquê, antigo, tipo tão antigo que se repete, né? E que pode chegar num clichê, num estereótipo. Essa é uma questão que eu tinha lá no mestrado e que eu não pude desenvolver porque arquétipo era muito complicado academicamente na época, né? Jung não era... Cara, depois de Jung ainda era complicado. Não, é que eu ia me desviar muito das linhas de pesquisa, então. Mas eu vou usar a palavra arquétipo, porque é um arquétipo feminino de uma mulher que vai para a guerra, né? A Amazona, a própria Palas Atena, que era uma deusa ligada à técnica, né? Todo o desenvolvimento das técnicas, das máquinas. E esse tipo de arquétipo das estratégias, do intelecto, e aí esse tipo de arquétipo é um pouco diferente do arquétipo da mãe, da grande mãe. Então, inclusive uma das, agora puxando para Atena, né, uma das lendas dela, né, que é a mais popular, de que ela era virginal, no sentido virgem mesmo, que ela teria deixado o seu lado reprodutor de lado, e amoroso também, para ser respeitada como um homem dentro dos guerreiros, junto aos guerreiros. Então, ela abdica da figura feminina reprodutória para ser observada como um homem guerreiro também. Também. E a Palas era... e tem a questão da Palas, né? Que depois Palas Atena, que a Palas era amiga dela, que é o grande amor dela. Todos os templos dela tinham a Palas. A donzela, sim. A irmã caçula de criação, sim. Tá, mas o povo veio ouvir de orixá e orubá e tá só ouvindo de grego, né? A Jailson tem uma pergunta. Qual a nossa visão de hoje? Aqui, né? O que nós vamos fazer? Nosso gene mediterrâneo. A gente está aprendendo. A gente para a gente chegar na Yansan mesmo, a gente tem que mostrar esses arquétipos,
ocidentais para desmontar todos os arquétipos que foram jogados em cima da própria coitada ali, né? A outra estava aqui, gente, eu ainda preciso resistir com uma nova forma. Que forma vocês vão me dar para eu poder ainda existir no meio de vocês? Tem uma tal de Santa Bárbara aqui, vamos te enfiar nela que vai dar certo. Põe na torre, aprisiona na torre essa mulher. Aprisiona na torre, qualquer coisa que joga um raio no pó. É exatamente isso, cara. Era uma forma de sobreviver. O sincretismo também é uma forma da religião não cooptada pelo Estado, às vezes quando é cooptada também, mas a religião que não é certificada sobreviver. O espiritismo aconteceu isso também. O espiritismo religião só existe no Brasil como religião, né? Religião sim, religião como a gente vê como religião mesmo, né? Ele teve que sobreviver com o espírita falando que era uma filosofia, que ela era católica, na verdade, né? E se ligando a convenções de caridade para poder manter o espaço. E com registro na Polícia Civil ainda. O delegado tinha que saber que aquilo existia. Né? Depois tu tem que falar da tua mãe e do teu pai, que eu acho que também, né? Falar em polícia, vai contar da história da tua mãe. Mas antes, então, eu quero responder aqui, antes que a gente perca as perguntas, tá? Preto Velho e Orixás em dimensões diferentes, os dois têm oferendas. É assim, tá? Nós vamos ter que fazer uma diferença, embora tenham, não seja assim linear, não tem uma linha, não tem um quadrado, aqui é Umbanda, aqui é Candomblé, aqui é Nação, aqui, tá? Tem coisas que se misturam, mas existe uma diferença, sim, entre a Umbanda sincrética que surge no século XX, no Brasil, com uma força que vem dentro do espiritismo kardecista praticado no início do século no Brasil, que vai influenciar e com a religião candomblé, especialmente mais puro, e esse puro é super discutível, na Bahia e no Rio de Janeiro, um pouco, tá? Que seriam as religiões afro-brasileiras não ligadas ao espiritismo, que é a Umbanda. A Umbanda é uma mistura, tá? Ela já nasce sincrética, e aí na Umbanda entra os primeiros espíritos que vêm, como a Luana comentou, foram os caboclos, né? Caboclos indígenas, desencarnados, e depois eu queria ainda que desse tempo para eu contar a história do Egungun, tá? Dos Eguns com a Yansan, daí pela uma fonte de tradição oral compilada. E aí, tá? Todos são, depois, para o afro-brasileiro, para o candomblé, isso é Egum, tá? O Egum, seu Egum, que é o espírito que já viveu na Terra, podia ser um indígena, podia ser um negro escravo, e aí o preto velho, e podia ainda... Posso? Uma boa explicação para todo mundo entender. Egum é desencarnado, ou a recém-desencarnado. E aí tem, inclusive, várias situações de Egum que a gente que não são iguais às do espiritismo, né? Tem uma série de histórias de Egum com Yansan, porque é ela que lida com eles, ela, né, que encaminha eles eu achava que era um lugar que não era o Olorum, mas talvez uns para o Olorum, outros, né, não é a Geena hebraica, que seria aquele lugar onde tu espia, Deus te põe de castigo, que para nós, para palavra em português, seria o purgatório, né? Mas isso é estar preso na terra, né? Ou então os eguns que estão nos seus cadáveres, que ficam agarrados, né? Eu já passei um trabalho com a Yansan e tal, que o túmulo aquecia, porque o Egum estava ali e aí ele vibrava de uma tal forma para poder encaminhar ele que ficava quente, que ele precisava daquele calor para poder se desprender do próprio corpo apodrecendo, né? Isso aí é um trabalho de Yansan. E então o preto velho não é orixá, o caboclo não é orixá, embora o preto velho vibra
na falange do Obaluayê, ou Chapanã, ou Mulu, ou Preto Bará. Velho, ou Bará, aqui na nação, né, na nação dos Bantus, ou Preto Velho também é um egum de um senhor, de um capataz, de alguém que machucou os escravos e está criando todo um processo de perdão, porque o preto velho é uma energia, uma força que se traduz em perdão. E também Humildade, pode ser também, e humildade e perdão. O preto velho também pode ser um mártir também, porque alguém evoluído que voltou para dizer, olha, meus filhos, não façam como eu fiz, façam como eu digo, né? Então, uma forma de mártir também. E é uma característica que veio junto com o Umbanda por causa da questão, ou seja, similaridade com os mentores espirituais. Eles precisavam graduar aqui no Brasil de uma forma que eles pudessem entender, ou seja, que as pessoas pudessem entender a graduações dos mentores e protetores espirituais. E na falange da Yansan, tá, dentro da Umbanda, é o que vibra, o que traz? O povo do Oriente, o povo cigano. Por quê? Porque a Yansan é inquieta, a Yansan não é assentada, a Yansan não tem castelo, a Yansan tem, né, montaria, a Yansan está em movimento, ela é um orixá do movimento, é o ventão, ventania, né, ventania. Algumas pessoas vão dizer que aí é uma confusão, né, com a Euá, com a bruma, com a névoa, que é uma, né, essa orixá dos véus, que é uma orixá misteriosa, muito pouco conhecida, e alguns ainda dizem que ela é da chuva, mas a chuva mesmo, a garoa, é a Nanã, que é a preta velha, que também está na falange dos preto velhos, só que a Nanã não é Iorubá, a Nanã é Dalmeana, é outro povo. E chegou no Brasil, porque vamos pensar assim, que povos Iorubás, Dalmeanos, Nagôs, GG, todos vêm, estão capturados, vêm e se misturam aqui no Brasil. Então, essa discussão da pureza, eu não consegui terminar a dissertação, tá? Porque ainda a gente tem banca até dia 18, mas é a minha dissertação, uma dos trabalhos de férias, é essa discussão da pureza, porque aqui já não era puro. Né? Eles não. E a tendência. E a tendência era o senhor de escravo comprar negros de nações diferentes para eles não se comunicarem, para silenciarem e terem que aprender o português e para aprender a ordem. Então, assim, ó, essa questão de mistura das nações, dos povos, é uma estratégia cruel, né, de separar as nações propositalmente por uma questão política, né? Isso a gente tem que ter muito, né, em mente, assim, porque isso era uma perversão portuguesa, muito, isso é bem português, né? Os principais traficantes escravos com a ajuda dos ingleses lá na África, né, que descaracterizaram os povos africanos, que fizeram que eles entrassem em conflitos. Ah, mas né? Isso veio depois, Luana. Isso é século XIX, já é a sobrepujança inglesa no século XIX, a partir da industrialização. A Inglaterra foi muito pobre até o iluminismo. Sabia disso? Oi? A Inglaterra só ficou rica e comprou Portugal na Revolução Industrial. Sim, né? Então, assim, a riqueza, e no momento em que os ideais abolicionistas começam a aparecer nas colônias e o iluminismo começa a discutir a escravidão e a diáspora forçada das nações africanas, Portugal vai começando a perder a sua fonte de renda e depois, né? Então tem uma questão histórica aí desses reinos europeus, né? E Portugal depois começa a dever, nós estamos devendo para a Inglaterra desde esse momento, né? Sim. Desde que proclamaram a independência. Deixa eu só ajudar aqui a responder essa pergunta aqui da Jailza. É que ela diz aqui, preto velho e orixás em dimensões diferentes, no entanto, os dois têm oferendas. Eu gostaria de pegar um pouquinho com essa parte da oferenda, que é o seguinte, é muito comum
em qualquer religião, tu ter oferenda. O que é oferenda? É um sacrifício que você faz ao seu Deus ou à sua entidade que você segue para que ou que há uma troca, né, ou que há um agradecimento por algo. Na Igreja Católica nós temos várias formas disso, inclusive de uma simples reza até, por exemplo, o donativo, a questão dos pezinhos de madeira e tudo mais por graças. Isso são oferendas, são sacrifícios, né? E outra coisa, a questão de dimensões ou não diferentes, se elas existirem, porque isso é especulação, a gente está falando de mitos, de lendas, né? Então são especulações, a gente não tem uma verdade real, então a gente vai à raiz da fonte mitológica que explica o mundo como ele é hoje, quando a gente fala de mitologia e arquétipos. Então, dá para se pensar que podem ser dimensões diferentes, de evoluções diferentes. Isso também com uma influência, principalmente aqui no Brasil, por causa do espiritismo, que fala das muitas moradas, muitas esferas, né, de corpos, ou seja, quanto mais elevado que tu esteja, tu está numa dimensão diferente, porque o teu corpo está vibrando diferente, né? E aí, a outra questão também disso, de dimensões, peraí que o TDA pegou. Então, tu dá oferenda tanto para o orixá quanto para o caboclo, porque é uma forma de sacrifício e agradecimento pela graça ou pelo favor, como tem em todas as religiões. É o escambo da religião, é a oferenda, é o sacrifício. Aquilo que tu sacrifica em nome de algo que você queira em troca ou em agradecimento de alguma graça. Sim. E isso está em todos os povos, né? E alguns mais ecológicos aqui, né? Nas distorções do século XX, estão jogando plástico para Iemanjá. Coitado, Iemanjá está vomitando, né? Coisas que não são biodegradáveis. Que oferenda bacana. Matando seu povo ainda do mar. Ainda. Agora, querem fazer uma oferenda para Yansan? Primeiro, tá? Eu aprendi, tá, na minha iniciação umbandística, muito peculiar, que tu come o orixá, tu vibra, eu vibro com a Yansan. Eu vou comer a maçã. O orixá come comigo. Algumas vezes, sim, tu pode deixar na natureza algo que a natureza absorva. Tá? Então, essa é a minha Umbanda. Uma Umbanda ecosófica, né, de sannyasi. Eu estava lendo... Estava até lendo sobre as bebidas, que tradicionalmente você coloca a bebida no lugar e leva a garrafa, não é para deixar bebida no cruzeiro, tá? Para o outro recolher. Exatamente. Tem que não deixa a garrafa, derrama o líquido no local e sai. O resto é de papel, é de material orgânico, vai ser levado pela chuva ou vai ser absorvido também ali tranquilamente. Né? E aí, só para terminar a questão das oferendas, isso é a libação, né? Tu derramar um pouquinho para o santo, para o Deus, né? Isso está na Bíblia. A libação, né? A parte que tu... Vai fazer oferenda para Dona Padilha, tu tem que botar a cerveja inteira, tá? Ela não quer meia, não. Tá, tem que botar mas se tu tá bem incorporada com a Padilha, tu toma tudo, né? O cavalo vai precisar de todo esse veículo para um transporte, né? Porque aí muitas vezes as bebidas de transe, os fumos, eles são elementos de transporte. A Yansan, oi. Às vezes também é elemento de limpeza, a cachaça, a cerveja serve para limpar o ambiente também, né? Também. Por exemplo, esse tempo fui fazer uma oferendinha, porque o lugar onde eu costumo colocar estava muito sujo, principalmente energeticamente, porque tem muita gente. Eu tive que derramar uma cerveja inteira da raiz da árvore à copa para limpar. A última vez que eu fui para Cascata, eu só limpei papel de bala de mel, que era para Oxum, e aí o meu trabalho para Oxum era limpar as oferendas dos que não compreenderam o que é fazer uma oferta, né? Porque no caso para Oxum um pouquinho de melzinho ali já era o suficiente, né?
Não precisava jogar bala empacotada, né, para Oxum, que é uma coisa bem séria lá. Limpei, olha, passei a tarde lá juntando bala, te limpando a cascada. Bala com papel ainda, ou seja, nem para tirar o papel. Jogava com papel, né? Com papel, achando que estava agradando ao Oxum. Quer dizer, causaram uma congestão na cascadinha. De papel na cascata. E a carne, se a gente pensar, a carne, tradicionalmente, nos povos, né, originários de todos os continentes, o que é doado para os deuses? Não é a galinha morta lá, mas também outro desperdiçada. É feito, sim, o sacrifício do animal, aquele sangue derramado é doado, e aí, as penas, o couro, se não for aproveitado para tambor, senão, tudo é aproveitado. O que era para os deuses? Era a gordura e os ossos, né? A oferenda dos deuses, e aí o cheiro da gordura e dos ossos alimentava os deuses, assim como lá no hinduísmo, eles colocam o grão... Que podia ser queimado ou enterrado. Ou enterrado. E o cheiro dos grãos torrados. Então, uma parte dos grãos também ia para a brasa, excesso de grão, ia para a brasa, e aquele cheiro do grão queimado, né? O cheiro da carne queimada, que era a oferenda, né, no sutil. Então, não existia essa de matar um bode, deixar o bode apodrecendo, ou um galo apodrecendo, não. A pena era queimada também, né, pelos, tudo que não fosse aproveitado, né, pelo corpo, pela cultura, especialmente o couro era separado, então aquilo era, né, o holocausto, que era a palavra antiga, né, para essa oferenda aos deuses. Então, o que se oferece para Yansan? Deixa eu só completar aqui, que enquanto a gente estava falando dos corpos, né, a Jailza colocou aqui, diferente, no entanto, não menor nem maior, melhor ou pior. Realmente, diferente, por isso que muitas vezes as pessoas usam a palavra dimensão. Dimensões mais densas, dimensões menos densas, nem maior, nem melhor, apenas como tu instrumentaliza tais vibrações, que é o que a gente chama de melhor ou pior, mas realmente, aqui ela pegou num ponto aqui crucial. Né, mais elevado não quer dizer melhor, só está mais elevado, só está... Trancou a Luana. Não, é maneira de dizer, né? É que a gente ainda tem os círculos do inferno e do purgatório, a gente ainda é dantesco nessas separações, né? É uma coisa muito forte na nossa cultura, especialmente... Tá. Sim, os círculos de dança ainda são vivos na gente. Na gente, eles estão na nossa... A gente foi subjetivado dantescamente, sem sombra de dúvida, né? Sem sombras, com sombras e luzes e dúvidas. Bom, então saímos da questão dantesca, quanto a Luana, tá instável essa tua internet, hein, mulher? Tá bem instável. Olha que é fibra ótica. É o vento, agora parou o vento. Vai falando que eu vou dar uma trocada. Então, assim, para terminar as oferendas, tá? Tem muita variação de oferenda de acordo com a região, de acordo com o terreiro, né? Frutas, Yansan recebe bem. Flores, Yansan recebe bem, mas existe uma comida típica de Yansan, que é de feijão branco com pimenta, que é o acarajé. O acarajé é a comida da Yansan, tradicional na Bahia. Né? Então, tem muitas... as velas podem ser cor de laranja, vermelho, né? E aí, o outro animal da Yansan, além do boi, que é o mais tradicional, são as mariposas e as borboletas. Cadê? Tá aqui. Não dá para ver, não estou achando a câmera aqui. Não tá achando. Põe um pouquinho mais para baixo, mais pro lado do teu rostinho. É que tá espelhado, eu tô me confundindo. As mariposas... Põe no nível do teu rosto que tu consegue achar. Por quê? Porque as borboletas têm a ver com o vento, com o ar, com essa movimentação intensa da Yansan.
Então, né, nós vamos pensar a Yansan como esse movimento entre o raio, o vento limpa, o vento leva, né, e também o aprofundamento, o entrar, o chegar lá nas profundezas e trabalhar e varrer os eguns também, e ao mesmo tempo trazer luz, né, para os eguns e fulminar tudo que é de mal, né. Então, aquela tua música da outra live lá, espiral, né, traz, leva, ela tem uma vibração de Ansan. Na tradição oral, a gente tem um autor muito conhecido no Brasil, que é o Reginaldo Prandi, que ele tem esse livro aqui, Mitologia dos Orixás, que é no Brasil é o maior compêndio de tradição oral recolhido em terreiro, né? Então, como é que a Yansan, que não podia ter filho, aquela mulher guerreira, independente e tal, ela tem várias histórias de como que ela faz oferendas para poder parir os 9 filhos e procurar os babalaôs, né? Então, ela procura um conselho do babalaô e aí o babalaô vai dizer o seguinte: só tem uma maneira de você, né, de você engravidar, com muita violência. Somente homens, entendeu? Não tenha, não é no melzinho ali, no chameguinho que vai ter. E aí No um estilo dia potranca mesmo, né? No estilo é potranca, no né? Vem, estudo aí, epa, rei, porque né? aí tem uma coisa que eu já ouvi dizer, tá, na tradição oral, entre filhos de santo e tal, que a Yansan quer ser estuprada. Essa aí é uma prato cheio para a Marta Narvaz pensar, que ela é aquela que quer. E aí o Xangô chega e pega ela à força, e ela gosta, né? E aí teve os Dizem que é 9 cortes ainda, os 7 cortes aqui, ainda, aquele e, FDP. e ela Né? tem os É um 9 FDP? filhos, né? E aí ela É. vira, e aí que ela é Oiá, e aí quando ela ganha os 9 que ela vira Yansan. Por isso o número Uhum. dela é o 9, né? Que é o Só número de que, Kali também, né? Que é o número de Kali olha, também. Né? olha a história. Só que dos 9, 8 nasceram mudos. Escrava Anastácia. 8 não falavam. Aí ela volta no Babalaô. Então, assim, ó, a lenda da entidade, da deusa, ela reflete também o hábito da nação, do povo, que é ir lá no Babalaô, no que, né, que a gente poderia chamar xamã, pajé, sacerdote, né, que conhece. E aí, então, o que ele pede? Daí muda um pouco a história. Em vez de ela fazer oferenda para ter os filhos, ela faz oferenda, né? Primeiro ela precisou ser possuída com violência, depois ela faz oferenda, e aí nasceu um filho que não era mudo, depois que ela faz a oferenda. Mas ele tinha uma voz estranha, rouca. Ele Uma era voz de caveira, Ele cavernosa. era, ele era cavernoso. Ele era, tá? E esse é o Egungungun, ou Egungun, né? Ou Oh, o Egum, né? O antepassado. E aí a gente tem aí uma relação com os deuses númenes romanos, porque esse Egum, né? Egungun, o Egungun era o antepassado que fundou as famílias, ou seja, que criou as casas, que cria as linhagens. E aí a gente tem o conceito que está agora muito discutido para falar, né, das nações africanas e do resgate dessas culturas, né, na nossa matriz brasileira, essa matriz no nosso vida de brasileiros, que é a ancestralidade. Então, o Egungun, ao mesmo tempo que ele é o desencarnado, ele também é o nosso ancestral, né? No nosso caso, os nossos Egungungun estão tudo na Grécia, em Roma, mas né, Portugal, né? Portugal é grego, né? Se a gente não é baixinha, eu sou um pouco mais baixinho, mas tu é autona, o teu aí não é de Portugal, né? Não é dos viriatos lá, daquele povo meio celta lá, dos lusos. Então, hoje, o Egungun volta para dançar entre os seus descendentes. posso. No meu caso, a altura só vem de dois familiares, tá? Porque todo mundo é baixinho na minha família. Eu que puxei os avós mais altos. E aí ele volta para dançar
ele sempre vai aparecer de máscara, e aí as roupas são muito coloridas, né? Uma das oferendas, numa das histórias aqui compiladas pelo Prandi, o Yansan tem que oferecer roupas coloridas, muitos tecidos, para ter os 9 filhos, né? E somente diante, agora o mais legal, o Egungun, somente diante de uma mulher se curva. Somente as forças, né, femininas conseguem lidar com Egungun. Faz sentido. E aí, mas ninguém se curva para ele, entendeu? Ele só se curva para Oiá. Lembra muito, não lembra muito os parceiros de filha de Yansan, que não gosta de se curvar, mas quando a mulher fala, oi, tudo bem, amorzinho? Eu vivo isso, eu sei o que é isso. Tá, nós já estamos fechando 1 hora aí, Luana. Vamos contar a história da tua mãe, filha de Yansan? Ah, tá. Assim, a história dela até que é interessante, porque dizem que meu irmão é filho de Xangô, né? Eu seria a caveira vazia, a cabeça vazia, e meu pai é filho na nação, ele é filho de Ogum. Policial, né? Teu pai é policial, né? Não, Teu meu pai? pai é o outro lado do Ogum, que é o fazedor de coisas. Porque o Ogum Megê, ele também é ligado às artes e aos ofícios. Então, ele é o protetor dos artistas também, né, na nossa cultura. Então, você é artista, pode cultuar, nem que seja secundariamente, o Ogum Megê, porque ele é o ferreiro, é o senhor dos fazeres, né? E o meu pai é muito ligado ao Megê, e aí que tá a questão. Minha mãe, sendo Yansan, desposou ele. E assim, pela história que conta, mais ou menos acho que tá mais para ela desposar ele do que o contrário, porque ele tomou a iniciativa, mas que a gente convive é o meio que o contrário, né? É o meio que contrário, assim, né? É aquele negócio. Finge que é o poder, mas é o poder secundário. Né? Finge que é o primário, mas é o secundário. Né? Essa é uma coisa que não se fala muito, mas a gente observa. Né? E a minha mãe, por muito tempo, esteve afastada da Umbanda e tudo mais, inclusive no meu crescimento. E ela voltou muito pouco tempo atrás, porque, primeiro, como ela teve uma criação muito castradora, né? E normal da geração dela, porque ela nasce em 65, né? Pós-golpe. E então, o que acontece? Ela acaba sendo ela policial. Ela é policial. Ela é filha de policial e se torna ela policial depois, de polícia civil, da civil ainda. Ou seja, trabalhar. Olha como é a coisa do gênero, né? Tu me disse que era filha de policial civil, eu achei que era o teu pai. Olha como a gente é. Tu tá vendo, ó? Uhum. E olha só, a maioria da família materna é mulheres, são 2 mulheres e um homem, como filhos do meu avô. Os 3 são policiais. Meu tio já falecido, que é mais velho, hoje teria em torno, a mãe está com 65, ele estaria com torno dos seus 71, 72, mais ou menos. Ele morreu alguns anos atrás por causa de uma cirrose, que ele era inspetor, e isso fez com que o lado traumático dele se tornasse um monstro na vida dele, e ele também conseguisse ser um monstro em alguns aspectos da vida dele, principalmente amorosa. Né? E era um cara super inteligente e que amava música. Né? E estava como inspetor. É fica assim, caralho, né? E ele também era um bandista também, e ele cultuava muito uma deusa que eu não me lembro agora. Qual que era? Qual orixá que ele gostava muito. Mas ele gostava muito de Iemanjá e de Ansan, se não me engano. Mas a cabeça dele, ele não foi ter cabeça porque ele só participava. Ele não era do meio. E a minha tia, como era a figura dos filhos, que é a filha do meio, e mais presente nas decisões familiares, meio que aconteceu que quando ela se tornou espírita, quando se casou, também com um policial, né? A família meio que deixou um banda de lado, né? Exceto a mãe, porque a mãe é a baixinha pimentinha da família, a mais nova também, né? E aí foi
colocando mais o espiritismo. Eu cresci dentro do espiritismo e da Umbanda, dos dois ao mesmo tempo, sem ser ligada. Eu tive também a questão, por causa de doença, troca de vida, essas coisas. Eu passei por algumas experiências assim que são da própria cultura da terreira, e terreiras que geralmente não eram num terreno, era apartamento, alguma coisa assim, aquela coisa mais escondidinha. Então, que fala muito da personalidade da minha mãe, que é uma personalidade mais contida na sociedade, mas muito ativa e proativa nas coisas pessoais dela, né? E assim, ela chega aqui em casa, tem que fazer tudo, tem que fazer aquilo tudo que eu não pude fazer por N motivos, e assim, e, cara, será que tu pode sentar um pouco? Tu consegue descansar? Consegue parar? Filha de Deus. Eu sei como é que é. Tu Ó, consegue parar, por eu e favor? mais umas pessoas que estão aqui assistindo sabem bem, mas vamos parar. Ou vamos, É. não. A, a, E aí eu vou afilhada, falar. a afilhada de algum criança aqui, a afilhada de algum criança aqui, fica assim, onde é que essa mulher vai parar? Onde que ela vai parar? Calma aí, calma. Calma, meus bem. Calma que eu ainda tô pensando no que eu vou fazer. Tô aqui maquinando as minhas artes e tu tá aí se movimentando. Calma, tu vai quebrar, segura, sabe? Eu tô sempre sendo, muitas vezes, principalmente quando ela tá no meu espaço, eu fico meio que tendo que frear ela assim, cuidado, não toca e vai quebrar, né? Mas e foi muito importante para ela, depois que eu saí de casa, por N motivos, de briga familiar, por ser trans e mais, a retomada dela com o eu feminino dela, junto com a Yansan, foi muito importante para ela recuperar uma imagem autoafirmativa, uma imagem feminina dela também. Ela tinha em casa, quando ela voltou a Umbanda, eu ainda morava com eles, eu tinha meu altar sincrético de bruxa, meu pai tinha o altar dele, e depois eu desmanchei num surto lá, né? Porque, né, TDA não é fácil, né? E ela tinha com ela uma Santa Bárbara desse tamanhozinho, Com a não lembro torre. se tinha, não, Com a ela era torre. não era a torre, ela estava dentro de uma concha, né? Muito falar da minha mãe. Aí, anos mais tarde, eu já trabalhando no ateliê, no vestiário, eu fiz para ela uma Yansan desse tamanho, preta, pegando modelos negras para fazer o rosto ainda, né? Ou seja, desenhando e pegando. E outra coisa que eu adoro na Yansan é que ela não tem um véu. Como ela é guerreira, ela mostra a cara, né? Mesmo que, por exemplo, na Umbanda, em algumas Umbandas, como a Nagô, tu costuma não colocar rosto nos orixás, porque tu não sabe o rosto do orixá, né? Segundo a crença do Nagô. Tem uma amiga minha que é Nagô falando isso, assim, tá, mas muitos artistas colocam, né? Então, deixa eu colocar também, né? Deixa eu colocar meu traço aqui. E o troço era desse tamanho, com ela em ataque ainda, ou seja, a mão estava aqui atacando com a espada e o chicote aqui escondidinho, caso precise, como defesa. E dançando, rodando, né? E as roupas também bem no estilo, e aquilo, quando ela viu, assim, parece que deu uma mudada na forma do estereótipo dela também. Porque daí ela teve o próprio altar também, junto com ela, assim. Ela teve o seu altarzinho do lado do altar do meu pai, né? Assim, mudou bastante. Então, e é isso que eu muitas vezes bato nos arquétipos da pombagira, nos arquétipos dos orixás femininos e das deusas também, principalmente as guerreiras, que é essa projeção que a gente pode fazer com elas de a gente se enxergar como mulher, como guerreira, como mãe, muitas vezes. A minha mãe também foi um parto para ser mãe também. Ela foi mãe longe da data que se costumava na geração dela, né? A minha tia foi mãe a primeira vez, 17 para 18. A minha mãe foi com 28, quando eu nasci ainda com complicações, né? A voz rouca que nasce sou eu, tá? Então, sou eu que nasço com a voz rouca na família, né? Que tem problema de crescimento de cabelo e tudo mais, nasceu com 8 meses, era para nascer libriana, eu disse sim, não, quero ser virginiana, cheguei antes, né? Então, teve essa dificuldade para ser
mãe também, manter o papel de mãe, manter papel de mãe dentro das adversidades da própria vida que traz, né? Ou seja, da característica dos filhos como indivíduo, da característica do marido como indivíduo, dela como indivíduo, se descobrindo indivíduo, porque até então ela vivia numa concha muito mais repressora do que ela, da concha que ela construiu para ela, né? E, e, é, e, e quando ela começou a voltar para a Umbanda e se identificar como filha de santo e filha da Yansan, como ela já sabia que tinha ela na cabeça, cara, aquilo mudou Claro, ela também estava fazendo autoanálise, ela também estava indo no psicólogo também ao mesmo tempo, tá? Ela estava fazendo tratamento também, que é muito bom a gente fazer, né? Porque só isso não salva, gente. Eu sempre coloco nas minhas lives. Aquilo foi algo que, ao meu ver, ela conseguiu se espelhar e colocar em si e olhar mesmo. Não, eu sou uma guerreira mesmo, olha o que eu tenho, olha o que eu sustento. Ao mesmo tempo, esse mesmo arquétipo, eu tenho que dizer para ela assim, ó, calma, não carrega tudo que tu não pode carregar. Tu já tem problema de coluna, sabe aquele negócio? Não carrega tudo nas costas. Tu tem uma discopatia, sabe? Então, claro, lembrando para ela que ela não é orixá, ela é caboclo do orixá, né? Cavalo, né? Como E cavalo também. Cavalo Ancora, também. cavalo para poder ancorar. Eu não gosto muito desse termo cavalo, por isso que eu usei mais o termo caboclo. Tá? Tem um termo que eu não gosto de usar, é cavalo. Tá. Porque cavalo ancora e não é dono das suas próprias rédeas. E como eu cresci dentro do espiritismo, e até a minha iniciação de bruxa foi dentro de um grupo espírita, a verdade espírita, que não é uma única, tá, gente? Isso é uma crítica pessoal, não a quem fala e quem está dentro da doutrina, tá? O da Umbanda, não é uma crítica à pessoa, mas é uma crítica pessoal, por isso que eu não uso. Porque dentro do espiritismo, tu é dona do teu corpo. Tu deixa ou não deixa. Né? Tu aprende técnicas, se tu é um médico que desdobra a todo momento, tu tem que aprender técnicas para não desdobrar a todo momento, para ser dona do teu próprio corpo e espírito. Né? Coisas que o sincretismo da Umbanda também está carregando agora para dentro da própria Umbanda. Tem grupos que são um pouco mais, não, cara, tudo bem, sim, tu é cavalo, mas tu é o cavalo. Incorporação consciente, né? Tu conseguir dominar a força ali. Mas, né, a gente sabe de muitas experiências que aí o cara é um cavalo, quando vê, tá troteando e nem sabe que tá troteando, né? Isso acontece. E por isso... Sim. Meu pai dava passagem dentro de casa. Meu pai dava passagem dentro de casa, assim, velho, não! Velho, não é legal! Eu falo com as entidades, cara, vocês estão louco! Não se faz dentro de casa! E as entidades brigando comigo, não, é a minha casa, assim, cara, não se faz dentro de casa, vocês estão loucos! Né? Isso são alguns problemas que a gente tem. Isso, eu tenho relato de gente que teve aluno incorporado em sala de aula. Eu tinha um tio cético marxista, totalmente cético, e aí um dia isso não fere meu marxismo também, tá? Isso não fere meu ceticismo nem meu marxismo. Não fere o marxismo, mas o meu tio era cético, cientista, professor de ciências, assim. E aí... O ateu forte, né? Nem é cético, isso é o que a gente chama de ateu forte. Não acredito e não quero acreditar. Né? O ateu forte. O ateu é aquele que... Não, depois depois disso... Depois que ele teve que se ver com a entidade dentro de uma sala de aula de escola estadual, ele virou cristão. Foi para a igreja. Sério. Se converteu a mulher, virou crente. Mas, enfim... Daí fica chamando as entidades de demônio depois, né? Não, ele se deu conta que tinha que trabalhar, que tinha que ter outra... Né? Bom, porque aí a história da minha família envolve vários deuses, um é Marx, entende? Eu desmistifico o máximo. Bom, mas eu não vou contar nessa live, tá? A gente pode combinar outra, a Luana tem outra daqui a pouco, né, no canal dela, como é que é a live de hoje? Eu já, assim, eu tinha uma live de moda,
japonesa, mas como não deu para fazer propaganda e tudo mais, foi transferida para a semana que vem. Esse fim de semana tem que entregar os tagzinhos para as moças que vão falar comigo junto com moda japonesa. Então, né, essas coisinhas aqui atrás, aqui, ó, esses bebês aqui, né, da moda japonesa, aqui, visual aqui, tudo mais. E, claro, no canal tem feito muita coisa sobre magia em geral, né? E, claro, daí vamos falar de orixás, daí eu acabo falando de orixás e pombagiras mais com uma temática mais da magia mesmo, ou seja, usar como os arquétipos que a gente pode usar como ferramenta, tá? Não necessariamente na filosofia e doutrina da Umbanda, tá? Mas no seu próprio sincretismo, no seu próprio Pictwist, usando exatamente como essa referência que eu falo, de usar essa imagem como uma incorporação dessa energia, dessa força para seguir em frente, né? Porque bruxa é isso, é a mulher sábia, aquela que lê, entende, replica aquilo que dá certo e o que não dá certo, pensa novamente. Ai, muito obrigada. Para concluir, nós vamos comentar. Agora, sabe que a Santa Bárbara ela é padroeira da artilharia? Está ali no livro meu livro de meu dicionário agiológico. Eu tinha esquecido disso. Bom, a gente vai só terminar contando um pouco por que eu escolhi para a miniatura dessa live. E aí mostrei para a Luana um artigo, tá? Eu escolhi aí uma Yansan que não é qualquer Yansan, é uma Yansan de um ilustrador gaúcho chamado Nelson Bueira Faidrich, nascido em 1912, falecido em 94. Nossa, o mesmo ano de nascimento e de morte da minha avó Olga. Né? Agora que eu me dei conta. E ele faz uma série ele faz todo o panteão afro-brasileiro, tá? A partir de uma vivência que ele teve nos terreiros de candomblé no Rio de Janeiro e na Bahia, então, né, a gente entende que sim, foi candomblé. Tem um artigo chamado Deuses do Panteão Africano, da minha colega querida Paula Ramos, que ela conta toda essa história, ela expôs, né, algumas dessas imagens numa exposição que ela faz a partir do livro dela, Modernidade Impressa, que é sobre os ilustradores gaúchos no início do século XX. E aí eu escolho essa super importante Yansan, por que eu chamo atenção a ela? Porque ela, nos anos 70, ali, 75 a 78, ele desenha esse panteão afro-brasileiro, ele já mantém, uma Yansan com uma tradição nagô, que é muito presente na Bahia, ela não está com rosto. Depois vocês olham a miniatura, tá? E podem procurar a Yansan do Nelson Bueira Faidrich, está ali o nome na miniatura. E ela é uma Yansan negra com características africanas. Tá? Então, eu acho que a gente está prezando nesse estudo iconográfico, iconológico, desse panteão. Eu não gosto também de chamar de panteão, tá? Eu sei que diz, mas panteão é uma palavra romana, né? Pan, todos, tel, Deus. Não é Deus, é orixá, é entidade, é força, é raio, é raio, é ventania. Não é... Eu digo Deus, tá? A gente diz Deus porque é o nosso... Né, tá amalgamado. Para compreensão. Mas eu vou criar esse incômodo, porque eu acho que como né, uma pessoa que é estudiosa da filosofia da diferença, eu tenho que produzir incômodos, né, naquilo que está dado e colocado. Né? E então eu recomendo... Então, a minha escolha dessa Yansan, assim como eu escolheria, e eu também tenho, desde a minha tese, uma aproximação muito grande com os desenhos e as ilustrações do Nelson Bueira Faidrich, em função dele ter a edição comemorativa do Simões Lopes Neto, dos contos das lendas do sul, do Simões Lopes Neto, que no início do século XX copila as nossas lendas regionais, gaúchas,
O Simões Lopes Neto tem a melhor, a compilação mais completa da lenda da Teio Inhaguá, da Salamanca do Jaral, e as ilustrações mais fantásticas, né, publicadas em 1953, são do Friedrich. Tá? É uma edição que o meu pai tem, e ele me escaneou algumas para eu usar na minha tese. Então, assim, essa mulher que ela é Yansan, ela é Iemanjá, ela é Oxum, essa aí é todas as orixás femininas, porque ela é uma mistura, né? Ela é bruxa, ela é princesa, ela é boazinha, ela é perversa, ela é tudo. E ela é, né, a lagarta. Então, assim, eu termino essa lagartinha, né? Teiu vermelhinha, ou Teiu Inaguá. E aí nós terminamos hoje a live, tá? Como é a minha primeira live, a Luana é minha professora de live, de muita coisa. A gente está brincando aqui, né? O que estava em cima está embaixo, agora o que está em cima, uma ensina, a outra aprende. E uma ensinava, a outra aprende. Adora, né? Paulo Freire adora isso. Temos muitas freirianas aqui. Tá, então eu ofereço aqui, assim, nosso primeiro trabalho aqui, nós já é nosso segundo, né, Luana? Nós fizemos aquele do tarô. Sim. Primeiro aqui, né? Primeiro aqui, nesse canal. Primeiro nesse canal da youtuber das circunstâncias, né? O canal Herê. Herê. Né, que é um canal que existiu para colocar o trabalho do Eduardo, meu bolsista, e aí os alunos pediram as aulas aqui, porque é muito fácil para eles assistirem, né? Muito mais, é a melhor plataforma. Não tem que abrir o Moodle, não tem que abrir não sei o quê, e aí eu digo, quer saber, sou eu mesma, minha cara, o meu conhecimento é público, né, eu estou numa universidade pública. Como já dizia nosso amigo Renato. E por enquanto, muito obrigado, StreamYard, muito obrigado, YouTube, a gente está conseguindo fazer isso de graça, né, para o crescimento e evolução evolutiva da humanidade. E essa salamandrinha, então, da Yansan, eu ofereço para a nossa bruxa, Sandra Corazzo, que está aí numa luta, sabe, a professora, naquela luta, né, no hospital, aí lidando com todas as limitações do corpo, né, e é uma grande bruxa, nossa mestra aqui de muitos, né, não sei se é filha de Yansan, mas tem características, mas tem uma pombagira, tá, é uma demônia, sempre chamei ela de demônia, ela vem a demônia, e demônia no bom sentido, né, porque eu aprendi com ela essa questão do diabo, da divisão do símbolo, e do diabo, e do pensamento, né, do daimon e da divisão que nos obriga a pensar, porque o pensamento vai surgir a partir exatamente dessa cisão, que é um raio lá para Deleuze, na tese do Deleuze, né? Então, aprendi 7 teses com o demônio, estou preparando um texto com a demônia, com isso, né? Porque a gente vai fazer uma homenagem para ela, né? Vários ex-orientandos e o pessoal que trabalhou muito próximo dela, que tem muitos estão aqui, para a gente homenagear ela, assim, se ela melhorar, né? A gente não sabe o que pode acontecer, porque ela está exatamente nesse limite, né? Então, agora o trabalho é Ossanha, são outras entidades que tem que estar junto, a Yansan não entra nessa questão da cura do corpo, da medicina mesmo. Né? Isso é importante. Mas o amigo dela entra ali, né? Para não chamar o doutor, né? Amigo ou namorado, amigado, porque todos são meios namorados, né? Abafa, amiga, abafa, a gente não conta os contatinhos. Até porque é um namorado oculto. Bem oculto, né? Deixa quieto lá no... O que acontece na Calunga fica na Calunga, tá bom? Tá bom. Mas, assim, falando aqui da despedida, eu tava aqui tomando café e tava aquele negócio, sabe como é bruxa, né? Não pode ver uma borra e já ver alguma coisa, né? O que tu leu aí? Lê para nós. Sobre esse assunto. Saiu um mundo aqui na minha borra. E olha que nem é café de verdade, é café instantâneo. Então saiu um mundo. Quer falar sobre a carta O Mundo? Agora, para terminar,
Isso. O Arcano 21, deixa eu ver. Meus tarô estão empacotados aqui atrás, eu Não não peguei. precisa, a gente já Não falou do precisa. mundo, pode dizer o Tá. significado, que é O abertura, de mundo. caminho e tudo mais. Né? E O também é mundo. passagem para outro mundo, gente. Então vamos tomar cuidado com as próximas semanas também. É passagem para outro mundo. Tanto físico, quanto espiritual, quanto conceitual. Importante da Carta do Mundo, que reproduz o Vunus Christus e a amêndoa mística das portas das catedrais, é que tem os 4 evangelistas, que são 4 chaves para 4 dimensões, né, que estão em muitas culturas, que é a dimensão emocional, a dimensão racional. Eu não vou falar os evangelistas aqui hoje, tá? Posso dar essa aula aí, eu já falei da Carta do Mundo, um pouquinho, na primeira aula que eu dei para a disciplina de graduação, que é a origem do mundo. Tá, Uma das primeiras aulas. 220, foca nos elementos, porque cada um é um elemento. E elemento Tá. a gente está falando exatamente da nossa amiga aqui na Terra. Água, Água, emoção. fogo, Água, emoção. exato, água, emoção. Fogo, espírito, vida, vitalidade espiritual. Ar, pensamento. E terra, né? As coisas práticas, físicas, a sensação, a percepção material. Né? Aí tem os evangelistas, o touro da Yansan está na terra, com São Lucas, o ar da Yansan, que a Yansan também é São Mateus, que é o homem, ou o anjo, o leão é o fogo, todo mundo sabe, né? Ela é leonina, e a águia, aquela maldita do império, é o sentimento, né? A águia imperial, mas ela também vibra no escorpião, né? No zodíaco, a águia é o escorpião na sua forma mais clitoridiana, né? Que é o símbolo do escorpião, especialmente na África, é ligado ao clitóris, né? Tá aí as escorpianas que não sabem, né? E a lagarta é o prepúcio. Então, é um par, né? Escorpião-lagarta. E essas nações, especialmente, elas têm um ritual iniciático de tirar o clitóris e o prepúcio, porque tem um significado espiritual que para nós não é compreensível, a gente fica indignado, mas tem maneiras de fazer isso, enfim, a gente aí entra na nossa incompreensão, né? Do sentido disso naquelas culturas, porque para o nosso olhar sempre vai ser uma mutilação. Para o nosso olhar, a CRG, que é a cirurgia, isso está até em lei, a cirurgia para transexuais também é uma mutilação. É. Né? Está até no estatuto do médico dela, as leis médicas lá, que é uma mutilação. Por isso teria que passar por tantos planos, né? E aí cada transversalidade subjetiva vai definir, né, o que quer para si. O problema é não poder escolher, né? Eu entendo. O problema é a falta de escolha, entendeu? Então, tu é mulher, então tá, tu tem que estar dentro do padrão, né? Bom, mas isso é outra live, tá, Luana? Não, mas é só colocando que esse termo de motivação não está tão distante da gente, né? E pensar que também uma pessoa, quando está no hospital em determinados estados, tu perde a escolha e a família vai ter que escolher por ti e que tu perde, né? E aí é o nosso sofrimento enquanto pessoas próximas é exatamente assim, ó, entrar um tubo na tua garganta, né? Toda essa situação de viver maquinalmente numa UTI, né? Isso não é nada, Yansan. Yansan, eu já tive em UTI. Nossa, eu saio arrancando os troços, entende? Se não me sedarem, eu saio arrancando, não quero ficar ali deitada, porque a Yansan é impaciente, né? Totalmente impaciente. É isso, então acho que a gente termina aqui com essa impaciência, né? Terça-feira é dia de Oxum, Nossa Senhora da Conceição, que é um outro case muito interessante, muito brasileiro, né? E se der tempo, porque aí, assim, ó, eu tô fazendo uma live aqui com o pessoal que trabalha a questão do frágil, mais conceitualmente, politicamente, e terça tem uma live que é do DEDES,
tá? Hoje teve uma live da Márcia Tiburi, que eu não consegui assistir, que ela vai estar aqui dia 14. E terça vai ter uma live do DEDS, que é uma aula inaugural. O DEDS é o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, que tem os núcleos de estudos afro-brasileiros. E aí vão vir os babalorixás falar. Então, eu vou deixar aqui, assim que a live ficar no canal, eu vou deixar o link para essa live do DEDS, tá? Porque ela complementa a nossa e é bem no dia da Oxum. Então, alguma coisa eles vão falar de Oxum, né? Possivelmente, Tá? sim, né? Eles, é a doutrina deles, vão falar, com certeza. Né? Eu sou a bruxinha metida aqui no meio. Eu gosto de cultura e gosto da minha própria raiz. Minha E raiz nós cultural. nós estamos assim fazendo uma oferenda no ar, né? Para nossa mãe. Agora vou comer minha maçã. Oh. Recomendo que come a maçã, tome cidra, ela toma champanhe, toma vinho branco. Vinho branco é mais ossanha, mas ela gosta de tudo que é, né, colorido, alegre e movimentado. Se for cerveja, Não, cerveja mais clara possível. Né? Uma tá, Lager, uma Pilsen, tá. né? E de boa qualidade. Né? Não vai me comprar Skol, Spin, que vai ter dor de barriga. Então tá, gente querida, muito obrigada. Se alguém tem alguma questão, alguma coisa que queira que seja colocada aqui, fale agora que nós já vamos dar tchau. Escreva aí no chat alguma pergunta, alguma questão. Eu agradeço todo mundo aqui, né, que está seguindo. Tá? Tá? Aqui Estamos aprendendo. aqui eu já abri aqui o chat aqui para dar uma olhadinha. Aqui é claro que vai vir mais, mas o que já foi aqui, né? A Cami de Oxum, Oxum Pandá, a ajuda Pandá, maior. né? A Oxum Pandá aqui, é a super cascata, né? A Nossa Senhora das sim. Graças, é a cascatona, né? A dona Cami aqui mandando oi pra gente e tudo mais, falando sobre as questões aqui. Muitas bênçãos a Sandra, por exemplo, que ela possa sair dessa com muito aprendizado, que os pais estejam com ela, que, dando melhoras para Sandra, tá bom? E a Jazilda aqui também. É tudo Yansan. Sedar, sim, acordei amarrada. Meu Deus do céu. Ela também contando uma experiência parecida com a tua. Né? A Marta aqui mandando muitos beijos, muitos coraçãozinhos. Né? Tá, e a Jailson já quer um livro chamado É o Método Liga livro. dos Orixãs. Tá. Exatamente. É o livro que tu apresentou aí. A Orixá Tá, não, é o livro que tá aí no futuro, agora a gente tá, vai aparecer, tá? Esse verão eu quero só ter força aí nesses 20 dias com Natal, né? Vai dar um pouco mais, mas Natal eu sou aí a pessoa vida cozinheira, lavadeira, tá? Montar árvore ainda nem montei, tu já montou, né? Montei. E eu faço Hanukkah com Natal e Yuli, é uma loucura. E aí tudo meio fica uma quinzena, assim. E depois, mas eu quero escrever. Eu tô com um livro quase saindo, literário, romance, Magistério do Raio, que é com a Yansan, né? Para pensar esse magistério, e aí são vários personagens, tem desde o Coxinha até as daimistas, né? O Santo Daime. Então tá, gente, muito obrigada aqui, ó, muito abraço. Estamos encerrando. É aqui no cantinho, né? Isso, no mesmo botãozinho.